Oi, oi! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num apartamento de 84 metros quadrados e quero te mostrar de pertinho. Eu acho que ele é um dos meus preferidos, ele tem um estilo super clean e ele é amplo, ele tem uns espaços bem setorizados. Vocês vão ver como ficou legal. A gente fez muita mudança na planta. Aqui a gente tinha antes 3 quartos, sendo 2 suítes. E a nossa cliente, ela vai morar sozinha, então ela não precisava de tantos quartos. E aí nós integramos um 3º quarto com a área da sala, mas com essa mudança a gente acabou aproveitando para aumentar um pouquinho mais a área íntima. Então a gente ganhou em banheiro, ganhamos um closet para a suíte dela e um corredor um pouquinho menor, porque no projeto inicial ele era um corredor muito grande e a gente não tinha sentido ter ele ali. Vocês vão notar que a gente também fez uma modificação bem interessante na área do rack da sala. Então a gente não tem rack aparente, a gente acabou embutindo toda a parte de rack com esse alinhamento da área da sala com a área íntima que eu vou mostrar para vocês em planta. Mas vamos começar, eu quero te mostrar primeiro a planta para você entender o que a gente fez aqui. Como eu comentei com vocês, quero mostrar e explicar quais foram as mudanças da planta, foram muitas mudanças, para vocês aí ao longo do tour entenderem um pouquinho do que eu vou explicar, né? Então, em primeiro lugar, a gente fez a integração da área da sala com a varanda. Então, nós retiramos essa parede que dá acesso, essa porta, né, que dá acesso para a área da varanda. O segundo ponto foi a retirada do dormitório 3. Então, nós retiramos essa parede do dormitório 3, mas a gente gostaria de ter 2 suítes, dois quartos, sendo uma suíte maior. E com isso a gente retirou este lavabo da área da sala para ganhar naquele armário que vocês vão ver. Junto com esse lavabo a gente acabou ampliando um pouquinho o banheiro da suíte master. E esse banheiro 2, que fazia parte do corredor, agora ele faz parte do quarto master. Então a gente acabou ganhando aqui esse espaço do alinhamento do dormitório 2. E esse espaço, vocês vão ver que a gente criou aqui uma área de closet. E aí você deve estar se perguntando o que a gente fez para acessar essa área dos quartos. Então, nós temos aqui esse alinhamento, que nós aproveitamos esse cantinho do dormitório 3 para fazer o rack embutido, que vocês vão ver também. Então, a gente tem um painelzão com uma porta mimetizada que dá acesso para a área dos quartos. E aí, a gente tem um novo corredor. Então, essa área aqui é o nosso novo corredor. Nós temos uma porta. Esse banho 1, que fazia parte do dormitório 1, que era a suite master, a gente não tem mais. Então, nós temos agora o banho 1 como lavabo. E o dormitório 1 virou o nosso home office. Então, nós temos uma porta de acesso separada para esse espaço. E aí, esse cantinho, que eu vou até colocar em verde aqui, é a parte que vocês vão ver ali no rack, que a gente conseguiu aproveitar como roupeiro e como rack também. Eu queria explicar aqui primeiro, porque como foram muitas mudanças e a gente mudou completamente o layout, né, existente, era importante que vocês vissem primeiro para entender como é que ficou. E aí, agora eu vou deixar a planta aqui para vocês verem ela final. Agora que vocês entenderam um pouquinho o conceito e as mudanças que nós fizemos na planta, eu vou começar aqui pela área da sala de jantar. Então a gente tem uma mesa de 6 lugares, que é uma mesa confortável. Se vocês têm dúvidas sobre medidas, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre as medidas ideais para mesa, tanto redonda quanto retangular. Então aqui a gente tem um espaço super confortável. Aqui era a área de um dos lavabos que vocês viram na planta. E a ideia desta área foi a gente aproveitar para ter armazenamento e ela queria um espaço para entrar na casa e ter tanto um estofado, né? Então a gente tem aqui um banco, como uma área aqui reservada para sapatos, um cabideiro. Então a gente tem essa parte mais setorizada para a entrada do apartamento. Além da área de chapelaria, a gente tem esse banco que é legal para chegar, tirar os sapatos, tanto guardar aqui como aqui, que são 2 portinhas. Então a gente tem a sapateira também. Sempre importante a gente pensar em ter essas sapateiras com um ripado vazado, por conta de mau cheiro e tudo mais que fica ali dentro. Então aqui, esse banquinho. Nessa área que a gente tem todas essas portas de correr, a gente aproveitou que a profundidade aqui é bem grande. A gente tem em torno de 65 centímetros nessa área. E aí nós fizemos toda essa parte com armazenamento para a área da lavanderia, que vocês vão ver que a lavanderia ficou lá do outro lado, fazendo a integração com a cozinha, mas ali a gente não teria muitos armários verticais, então nós optamos por colocar aqui. Então aqui tem essa parte de organização e mais a sapateira.
Aqui nessa terceira porta, olha que legal, a gente pegou todos os utensílios da cliente, inclusive esse varal de piso. Vocês vão notar que a gente não tem varal na área da lavanderia. A gente tem esse varal de piso que ela coloca quando ela vai usar aqui nessa área da varanda, né? Que antigamente era uma varanda. Então a gente tem aqui um espaço muito maior desse lado para vassoura, o varal de piso, e desse lado aqui para essas vassouras menores e rodos. Ali embaixo um espacinho também apropriado para o balde, com a altura certa. Isso que é legal da gente pensar em cada detalhe quando a gente está projetando, já entender as necessidades e os utensílios que esse cliente precisa. E aqui mais uma área de armazenamento que a gente tem aqui umas divisórias. O interessante disso é que ela não precisa ter esse espaço de guardar utensílios mais extras na área dos quartos, porque vocês vão notar que um dos quartos nós não temos armários, a gente só tem estante e uma área de home office. Então a gente ficou com uma sala super ampla. Eu acho legal sempre a gente falar sobre as medidas, né? Aqui atrás das cadeiras a gente ficou com 75 centímetros e é sempre importante pensar porque a gente vai fazer, né? A gente vai puxar essa cadeira, então a gente precisa ter um espaço ainda aqui para usar e ao mesmo tempo o espaço que a pessoa vai puxar e sentar a cadeira. Então é sempre importante a gente ter uma medida maior. E esses 75 centímetros que eu tô falando, é esse 75 a partir do fundo da cadeira, tá? Se a gente pegar aqui a partir da mesa, a gente deve ter em torno de 90 centímetros. Sempre legal se atentar a essas medidas. Agora eu quero mostrar para vocês a área da cozinha, que vale a pena conferir. Antes de mostrar a cozinha, eu esqueci de falar sobre um detalhe muito importante, iluminação. Aqui na parte de cima vocês vão notar que nós temos uma sanca de fora a fora com iluminação indireta. E aqui, por que nós fizemos? Nós tínhamos um rebaixo de forro nessa área por conta da hidráulica do lavabo. Quando a hidráulica do lavabo, ela já no apartamento de cima, vai estar no nosso forro. Então, ele tinha um rebaixo, a gente não poderia tirar esse rebaixo. E aí, para aproveitar, a gente criou essa sanca iluminada, que acaba criando também uma espécie de iluminação mais aconchegante, uma iluminação indireta. Então, a gente acabou aproveitando uma situação que a gente não poderia mudar para criar algo decorativo. Área da cozinha, nós temos um espaço muito amplo, fizemos a integração com a varanda, então eu já mostro para vocês que aqui onde a gente tem essa vicona, que a gente consegue ver a demarcação entre o forro, era a divisão entre varanda e sala. E aqui a gente conseguiu aproveitar muito fazendo essa integração. Isso é uma coisa que eu sempre comento, quando a gente começa a falar de um projeto, o cliente vem com a dúvida de, será que eu integro, será que eu não integro? E eu sempre falo para a gente avaliar se a gente tem um ganho bom com relação a essa integração. Porque muitas vezes, se a varanda tem um espaço bem definido e a sala também, a gente não precisa fazer essa integração só para criar um ambiente único. Vai depender muito do uso, se você vai ter uma churrasqueira na área da varanda, se você precisa de uma área de receber. Então a gente vai analisar todos esses pontos com o cliente, é muito, muito personalizado. E aqui não seria diferente, então o que ela queria? Amplitude, aconchego, esse foi um dos pedidos maiores para ela. Ter um espaço de relaxar. E aqui vocês podem ver que passa essa sensação. A gente tem tudo clarinho, tudo bem leve, pouquíssimas cores. E obviamente poderiam ter cores também para ser um ambiente leve, mas aqui a intenção era que a gente tivesse tudo muito levinho mesmo, tudo muito clarinho para trazer essa sensação. Agora vamos falar sobre a cozinha, porque tá linda e vale a pena a gente comentar sobre ela. Em primeiro lugar, a gente usou uma pedra, que é uma pedra mais simples, que é uma pedra siena, um granito, só que a gente usou ela no acabamento escovado, então cria essa sensação de ser um pouco mais rústico, que é muito legal. Ela tem a mesma qualidade de uma pedra que é polida. O importante é impermeabilizar essa pedra. Ela tende a ter umas manchas também, mas quando ela seca, porque o granito ele absorve muito bem a água, mas quando ela seca, ela sai a mancha. Então, da mesma maneira que a gente tem que cuidar de algumas pedras, essa pedra não seria diferente. Já falando sobre as medidas, a gente tem aqui nessa ilha 70 centímetros de largura e aqui entre a pedra da bancada com a ilha nós temos 90 centímetros. É um ótimo espaço de circulação. Aqui a gente tem máquinas de lavar louças, cuba, e aqui vocês vão notar que nós temos uma bancada bem profunda. A gente tem 75 centímetros dessa área de bancadas. E por quê? Esse ponto aqui, ele foi muito técnico na nossa decisão de projeto. Porque essa parede todinha atrás, ela é estrutural.
e a gente não pode rasgar paredes estruturais. E a gente precisava o quê? Mudar pontos hidráulicos, elétricos. O que nós fizemos? Eu até mostro para vocês aqui dentro. A gente criou uma parede falsa em drywall, só até a altura da parte de baixo da bancada. Então toda essa parte de baixo a gente tem um bom aproveitamento de armário ainda, só que a gente aproveitou esses 10 centímetros para passar tubulação, tanto hidráulica quanto fiação elétrica, que era necessária. E aí, dessa forma a gente consegue mudar os pontos sem perder o espaço que a gente precisava. Com isso a gente também ganhou uma área de calha úmida, que ficou super legal lá atrás da bancada. É sempre legal também avaliar sobre essa questão da calha úmida. Quando a gente quer colocar calha úmida, a bancada precisa ser bem mais profunda. Então aqui a gente tem 75 centímetros para conseguir ter esse espaçamento. Na lateral a gente tem aqui gavetas, o forno e o cooktop com o depurador na parte superior. Esse daqui, ele não é o mesmo que vocês já viram, que é sempre o da Fisher que a gente usa. Esse aqui é um Electrolux e ele tem o mesmo estilo, ó. Ele é super legal, exatamente como aquele Fisher, que ele tem essa extensão, só que ele é um grafite, então ele é um pouco mais discreto e aqui, como a gente tem todos os acabamentos no preto, ficou legal. Gosto de mostrar aqui, olha, a parte superior dele fica aqui dentro do armário, a gente acaba perdendo um espacinho, tá? E sempre você pode aproveitar e usar essa parte de cima, não é um ponto tão importante de perda, tá? Aqui no fundo nós temos o revestimento zigue-zague da Portobello, que é um revestimento bem clarinho, verde, que eu adoro, eu acho ele super delicado, a gente já usou ele bastante em banheiro. E se vocês notarem, a gente não tem frontão nessa bancada, então a bancada vem aqui até o final fazendo esse alinhamento. Aqui nessa área, ao lado do cooktop, a gente começa com uma área de lavanderia. E o que nós temos aqui? Máquina de lavar com a nossa super porta escamoteável, tá? É super importante com relação à máquina. A gente precisa ter pro uso, né, essa porta aberta. Então, quando a gente tem uma porta que não é escamoteável ou alguma porta que não é vazada, a porta vai precisar ficar aberta durante o uso da máquina. Isso até tem um projeto nosso que a gente comentou sobre isso. Agora a gente começou a fazer e usar bastante essa técnica da porta escamoteável. O único porém dessa porta é que ela nunca vai entrar inteira. Ela sempre vai ter aí em torno de 15 a 20 centímetros para fora, mas que mesmo assim super funciona quando a gente tem essa área de circulação, não atrapalha. Então ela é bem prática, ó. A gente pode só puxar e encaixar. Fica perfeita. Esse acabamento aqui que vocês estão vendo, ele é bem diferente, eu vou até mostrar para André, pedir para o André mostrar de pertinho. Ele é o arenito da Arauco, se não me engano. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Ele tem uma textura muito bonita, como se fosse uma pedra, e o que deu esse efeito bem leve, sabe, sofisticado nesse apartamento. Agora do lado da ilha, a gente tem portas de armazenamento, gavetão, e aqui, olha só que interessante, lembram daquele nicho que a gente costuma fazer para ter aquele espaço de eletrodomésticos? A gente tem aqui, nessa área, que não é tão baixo, né? Então se eu quiser colocar um pão, fazer alguma coisa aqui, tem uma altura legal. A gente colocou aqui no verde, porque se vocês notarem, a gente tem aqui esse toque do verde em todo o projeto. E aqui ficou uma área super discreta e ao mesmo tempo bem funcional. Mais gavetões. E no final dessa ilha, que tem 2,60 metros de ilha, a gente tem a área de mesa. Ela pode servir como uma mesa para 4 lugares, mas é sempre importante avaliar a profundidade dela. Aqui a gente tem uma mesa de 70 centímetros, que ela segue no mesmo alinhamento da ilha. Então 70 centímetros não é o ideal para 4 pessoas. Mas essa cliente, ela falou, eu não preciso de 4 lugares, eu vou usar 2 lugares normalmente no meu dia a dia, até porque ela tem uma mesa de jantar. Então aqui a gente aproveitou para ter esse espaço até voltado para TV, um espaço mais integrado mesmo em todos os ambientes. Na parte de cima, como aproveitamento até para iluminação dessa ilha toda, nós temos essa serralheria branca com uma prateleira e iluminação de LED no entorno dela todinho. E ele abraça a parte do forro, né? Ela entra aqui no forro. Aqui um tanque, acabei não mostrando, aqui a gente tem um apoiozinho para hortinha, que ficou uma graça, que também é no mesmo verde que a gente tem ali naquele acabamento, e muitos armários na parte de cima. Todos esses, como a gente chama essa moldura, ele tem essa moldura colonial, que a gente dá esse acabamento um pouco mais clássico para o apartamento.
agora eu vou explicar para vocês sobre a área da sala de TV, que é uma sala de estar também. Primeiro ponto, a gente tem um baita de uma circulação aqui atrás do sofá, até a área da cozinha. Então aqui a gente não apertou nada, a gente deixou tudo super fluido. Aqui a gente tem 1,15 m de circulação. Então se futuramente a cliente quiser arrastar esse sofá para trás, encostar na ilha, ter mais poltronas, tudo funciona aqui, porque a ideia não era um apartamento com tantas coisas, mas ter espaços muito bem aproveitados. Aqui, lembra que eu comentei com vocês lá no começo sobre aquele recuo que a gente criou de um quarto, que a gente aproveitou da área íntima? Então, aqui a gente fez esse alinhamento do painel todo. Nessa área, a gente embutiu a parte do rack. Então aqui, se vocês notarem, a gente tem um ripado fechado e aqui um ripado vazado, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque nós temos toda a parte de... Aqui, ó, tem um subwoofer na parte de cima. E na parte de baixo também temos a parte de modem, toda a ligação que sai da televisão para cá. Então a gente não precisou de um rack exposto ou de um rack linear. A gente tem tudo embutido ali no painel. Tudo que está aqui nessa parte da televisão está sendo direcionado para aquela área e a gente ficou com um painelzão bem clean, super leve e aproveitamos para criar esse aconchego do apartamento. Se vocês notarem, todo o restante é bem clarinho, nesse tom de bege. Aqui a gente já tem o amadeirado, também é um amadeirado claro e traz essa sensação do aconchego, mas a gente conseguiu aproveitar para ter um espaço inteiro. Aqui fizemos um nicho com esse acabamento que é o Taços da Duratex, que ele imita o mármore, para ter um destaque e uma área de café e bar. Essa cliente gosta muito dessa área de café, então foi um pedido que ela fez desde o início. E aí nós criamos esse alinhamento com um nicho para ter um destaque. Se vocês notarem, a gente tem também aqui uma porta, que daqui a pouquinho eu mostro direitinho para vocês. É uma porta mimetizada que vai para a área dos quartos. E aí, quando a gente fez a primeira reunião, essa cliente falou, eu quero muito um balanço na sala, um espaço bem confortável para eu ler, para eu descansar. E aí, claro que a gente colocou aqui um balanço. Aqui, hoje a gente fechou por conta da iluminação no vídeo, mas tem uma vista deliciosa de São Paulo. A gente está aqui no 21º andar, então tem uma vista super gostosa. E aqui é uma área que ela pode descansar, curtir. Ficou com um balanço que ele pode ficar tanto virado para a televisão quanto para a vista. Então esse balanço aqui ele faz parte de todo o aconchego que ela queria nesse espaço. Para finalizar sobre a sala, a gente tem um sofá retrátil. E uma coisa importante quando a gente faz essa integração, né, de sala, é um sofá mais delicado. Aqui ele não tem um braço muito largo, ele tem um braço menor, que ele tem esse aspecto mais confortável com almofadões e ao mesmo tempo ele tem a opção de ser um sofá super confortável, que é retrátil. Aqui a gente tem uma área de paisagismo, que também foi uma coisa que ela pediu muito, e agora nós temos a nossa equipe, a Jo, que é paisagista, e a gente faz essa parte no final de produção, de trazer as plantas, de deixar aqui tudo montado. E ela deixou aqui tudo bonitinho, já do jeitinho que a cliente queria, com uma parte bem de vegetação, tanto ali na parte das prateleiras também que vocês já viram. E aqui, como a gente fez a vez dessa sala ser tanto TV quanto estar, a gente tem uma poltrona, que ela pode ser aqui mais para essa lateral, como ela pode ficar aqui voltada para a área do sofá. Então a gente tem um cantinho aqui também, com uma poltrona que vai no mesmo estilo das cadeiras, que a gente tem a palhinha, né? Com essa madeira um pouquinho mais escura, para ter esse aconchego também dos materiais naturais, tanto da madeira quanto da palha. E aqui, como eu comentei, temos uma porta mimetizada que vai para a área dos quartos. Bom, então a porta que vocês viram que tem aquele painelzão, ela é mimetizada para a área dos quartos. E olha só que legal, lembra que a gente tem aquela parte do rack, que a gente tem ela embutido nesse trecho? E aí a gente conseguiu um espaço que ficou voltado aqui, sobrando. Então o que nós fizemos? Aproveitamos para ter um roupeiro, ó, aqui a gente tem aproximadamente 55 centímetros, que ficou excelente para ter um cantinho aqui, bem discreto também, e ao mesmo tempo super aproveitado. E aí aqui nós temos uma suíte e um quarto que virou um home office. Eu vou mostrar primeiro a suíte para vocês.
Como vocês já viram em planta, a gente fez uma baita modificação. Então, esse daqui, na verdade, era o segundo quarto e o primeiro quarto era o que hoje agora é o home office, ele era a suíte master. Aqui nós acabamos aproveitando a retirada daquele lavabo para fazer a ampliação do quarto. Então, à direita nós temos aqui uma área de closet. Olha só que delícia que ficou. A gente tem um espação, a gente aproveitou tanto a parte do lavabo como um corredor. Vocês devem ter reparado na planta que a modificação foi grande. Então a gente conseguiu ganhar esse espaço todo de armário. A gente fez aqui esse armário em L. A gente usou aqui esse acabamento que ele é no chess. Eu vou pegar o nome e deixar aqui pra vocês direitinho, mas eu acho legal de falar que ele tem essa texturinha, como se fosse um linho, e ele dá essa sensação de aconchego, um pouco mais legal do que o branco, que ele é bem, né, mais marcante do que esse, que ele tem esse fundinho mais acinzentado. Aqui temos o banheiro, que eu já mostro pra vocês. Eu quero primeiro mostrar a parte do quarto. Como a gente ganhou aquele espaço ali para ter os armários, o ambiente do quarto ficou bem amplo, ficou super legal e agradável. Por quê? Porque a gente não precisou aproveitar essa parede que costumaria ser a parede do armário. Então a gente tem um espaçamento muito legal nas duas laterais da cama. A cliente optou por uma cama de casal, não é queen, então isso também acaba criando um espaço maior nas laterais da cama. E a gente fez essas mesas de cabeceira super delicadas, com puxadores, todo no madeirado, um painel indo até meia altura da parede, na parte superior um papel de parede. Isso é super legal de falar, tá? Independente da mão de obra que você contrate, a parede nunca fica 100% reta. Quando aquele acabamento, né, de fazer a massa, quando a gente coloca uma iluminação assim, voltada para a parede, muitas vezes a gente acaba marcando ainda mais os defeitos dessa parede. Então é muito legal a gente colocar um papel de parede, até para criar mesmo essa sensação do aconchego que o papel de parede traz. Então ali a gente tem um papel de parede bem clarinho, com a iluminação, é um espaço para quadros, olha só, a gente tem essa prateleirinha realmente para isso. A gente tem um bom aproveitamento aqui das duas laterais, então a gente tem super espaçado. E na frente da cama a gente colocou esse ripadinho, bem lateral aqui mesmo, com um espelho de corpo inteiro. Esse espelho é da Ondo, ele é muito bonito, que ele é em madeira mesmo. E ficou super legal porque a gente acabou criando essa sensação de completude, né, no quarto. Então a gente colocou todo um painel lá e desse lado a gente só faz o complemento desse painel no ripado. E além de tudo a gente tem aquele closet. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro dessa suíte master. Ela optou por ter mais cores, então, diferente do restante do apartamento, que ele tá bem delicado, aqui a gente tem esse acabamento que é o Gaia. Ele tem esse tom de alaranjado, como se fosse um terracota. Ele é bem legal porque ele não é super vivo, ele tem também essa mesma sensação de aconchegante, que é esses tons mais terrosos. E aqui a gente fez uma mescla de dois acabamentos. Então, metade da parede a gente tem o sílex, que ele tem esse granilitezinho, esse granulado, e na outra metade a gente usou um revestimento cinza também, bem, ele mais para um bege. O legal disso é que a gente acaba criando uma sensação de homogeneidade só na parte de cima, que é onde está a visão maior, né? Quando a gente sempre olha e acaba cansando os olhos, é legal em cima a gente ter algo que não canse tanto, para quem tem esse receio de colocar algo que enjoe. Então na parte de baixo a gente tem um pouquinho mais de cor, que também tem esse terracota, que é o mesmo que a gente tem no armário, e ele também tem um pouquinho de azul. Importante, aqui a gente colocou o sílex em meia parede e no restante esse outro acabamento no polido, porque o sílex só existe no polido. E aí no piso a gente acabou colocando o mesmo acabamento que a gente tem aqui de superior, só que no acetinado. Aqui temos esse box que ampliamos também, tá? Olha só que legal. Esse box ele vinha até aqui, e como a gente aproveitou aquele lavabo, a gente acabou integrando ele, ganhando só um pouquinho, a gente só aproveitou aqui, ó, mais esses 45 centímetros. Só que o legal é que a gente conseguiu ter uma área de box um pouco mais espaçosa, principalmente por conta da porta de giro, né, porque se fosse no tamanho normal, a gente ficaria com essa porta um pouquinho mais justa. E nessa situação, a gente acabou aproveitando esse cantinho para fazer a área de nicho. Então a gente tem 3 prateleirinhas aqui, que ficou super legal. E aí todo o restante também nesse cinza clarinho, que a gente também aproveitou para colocar no piso também, só que com outro acabamento.
segundo quarto a gente usou como um home office, então a gente tem um bom espaço de área de bancada e aqui a gente tem um detalhe muito legal dessa bancada. A gente fez ela super personalizada, então ela é nesse tom de verde sálvia e no central dela a gente colocou uma peça de couro mesmo, a gente pediu para o marceneiro revestir o MDF com o couro para criar esse mousepad na própria bancada. Junto com essa área de mousepad, a gente tem aqui também a tomadinha, que fica embutida aqui na bancada, tanto com USB como com tomada. E aqui nessa lateral, um nicho para porta utensílios, aqui ela colocou o carregador, deixar tudo aqui dessa parte de papelaria guardadinha. Um revestimento que esse aqui a gente adora usar, ele é da Kyoto, ele é um tijolinho bem rústico, branco, mas ele tem um acabamento bem legal, então ele não é aquele tão rústico, né? O entorno dele fica interessante e ele é legal porque a gente, mesmo ele sem rejunte, ele também fica muito bonito. E aqui na lateral, a gente aproveitou o mesmo recuo que vocês viram, né? A gente conseguiu aproveitar aquele recuo todo que a gente tirou do terceiro quarto para fazer uma estante. Então ela tem bastante livros, toda a parte dela de certificados, ela tem aqui essa área mais decorativa mesmo, então por isso a gente tem tanto armazenamento lá na área da sala e no corredor, para que aqui ela tivesse só um espaço realmente mais receptivo. Do outro lado, para quando ela precisar receber alguém, a gente tem um sofá-cama, que ele é bem legal, como a gente tem muito espaço, esse sofá-cama é mais profundo. E aí aquela ideia que eu acho que eu já mostrei pra vocês, que ele estende, não tava no script. E olhem só o tamanho, é uma cama mesmo, tá? É uma cama de casal e fica super legal. A única questão que tem que avaliar quando você for escolher por um sofá desse tipo é que a profundidade dele já fechado é grande, né? Então olha só o tamanho que ficou, a gente tem aqui um baita espaço e como esse quarto ele tá bem livre, né? A gente não tem nada que atrapalhe, ele ficou super confortável com essa cama. Então essa é uma opção muito legal de sofá-cama que valeu a pena colocar aqui nesse quarto. Para finalizar, o último banheiro, que é um lavabo, né? Como a gente retirou o lavabo lá da sala, esse banheiro ele faz essa vez do lavabo. E aqui, gente, tá tão charmoso esse revestimento da Portobello, tô apaixonada, né? Ele é um revestimento que tem esses tons pastéis, que se vocês notarem, a gente tem um pouquinho aqui, principalmente agora aqui, ó, nesse gabinete, que é no alecrim. E esse daqui é o revestimento Mix Matisse, que ele faz essa mistura de desenhos geométricos com cores. A gente tem o mesmo espelho que temos lá na Suite Master, com essa moldura no amadeirado. E aqui uma arandela também nesse fosco. Aqui uma coisa importante é que nós aproveitamos a bancada, a cuba, aliás, a bancada é uma bancada nova, que a gente até fez nessa opção do Slim. E essa cuba, ela foi entregue pro lavabo, e a gente aproveitou ela porque também é uma ótima opção, ela é da Deca, ficou super bonita aqui. Aqui colocamos o revestimento de piso e parede igual em todo ele, inclusive o mesmo revestimento que nós usamos lá na área da sala, então vem direto fazendo essa única unidade. Aqui dentro, como a gente não poderia ter o nicho, fizemos essa prateleirinha aqui, que faz também esse apoio dos shampoos e tudo mais, ela é uma ótima opção. E todo esse revestimento mais homogêneo, mais clean, pra gente complementar e deixar só o revestimento da Portobello em destaque, que foi a parede aqui central desse projeto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, já me manda aqui nos comentários. E para quem ainda não acompanha, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.